Então, vamos lá. Essa aula está sendo gravada, tá, pessoal? E a gente pretende aí, num futuro próximo, colocar isso dentro de um canal no YouTube. Acho que vai ser bem legal. Então, eu sou Marcília, para quem não me conhece aí, que está nessa reunião hoje, eu sou fisioterapeuta, formei lá na MSCAM, ela é a Escola de Medicina da Santa Casa, lá de Vitória, no Espírito Santo. Vim para São Paulo para fazer especialização em fisioterapia músculo-esquelética na Santa Casa. Atualmente, faço parte aí do corpo clínico do Instituto Nishioka, junto com algumas pessoas desta reunião, predominantemente. E também sou parte do corpo de professores da Physioplay, dessa plataforma que produz conteúdo para acadêmicos. E a proposta dessa aula, então, como o Tomás falou, a gente contar para vocês um caso clínico que atendemos lá na clínica. Então, o título, temos a apresentação clínica da síndrome do desfiladeiro torácico. E pretendo, então, passar para vocês alguns conceitos sobre a síndrome do desfiladeiro e depois, no final, relatar o caso do nosso paciente. Então, sabemos que a síndrome do desfiladeiro torácico, ela é um grupo de desordens clínicas ali na região entre clavícula e primeira costela, que cursa com compressão de vasos e nervos dessa região e tem, consequentemente, sintomatologia referida aí para o membro superior. Quando a gente fala dela, vale a gente relembrar alguns conceitos anatômicos, como o triângulo interescaleno, que é composto, então, pela parede posterior, aqui do escaleno anterior, e pela parede anterior do escaleno médio. E passando sobre essas duas estruturas, temos a artéria e veia subclávia, os dois vasos mais importantes ali da irrigação do membro superior, e nada mais nada menos que o plexo braquial, advindo então do plexo cervical. Também temos o triângulo costoclavicular, formado aqui pela superfície inferior da nossa clavícula, superior da clavícula e inferior da primeira costela, e também temos espaço subcoracoide, formado então pelo processo, Matheus atrasado, o espaço subcoracoide, formado pelo processo coracoide e pelo tendão do músculo peitoral menor, a gente tem estruturas passando ali sobre eles, e também, em casos de alteração estrutural congênita, a gente pode ter também a presença de costela cervical, de vários níveis, tá? C7, C6 e até alguns relatos na literatura de presença de costela cervical a nível de C5. Etiologicamente, a síndrome do desfiladeiro torácico, ela é de característica multifatorial, então a gente sabe que vai ser influenciada por diversos fatores, representa na população cerca de 8% dos casos, e temos uma incidência aqui de 80 casos a cada 1.000 pessoas. As mulheres são mais acometidas, numa proporção de 3,5 para 1 em relação aos homens, e a apresentação mais incidente da síndrome é de característica neurogênica. E a nossa população também mais acometida é entre 20 e 50 anos. Como possíveis causas da síndrome do desfiladeiro torácico, temos traumas, atividade laboral repetitiva, atividade esportiva overhead, gravidez, por conta de alteração estrutural e metabólica também, e alterações anatômicas, sejam congênitas ou adquiridas. E também podemos ter apresentação inespecífica. Então, se a gente pensar de uma apresentação dessa síndrome de característica não específica, ela representa de 3 a 5% da apresentação, e é a ausência do comprometimento estrutural, mas com a presença de uma sintomatologia crônica. E, predominantemente, a gente tem a apresentação clínica neurogênica, de 90% a 95%, então, acometendo algum segmento, alguma altura do plexo braquial, então tendo sintomatologias ali a nível de dermátomos e miótomos. E também temos a apresentação clínica, então, de característica vascular, acometendo veias e artérias, e com sintomatologia, às vezes até de atrofia muscular,
por conta de má perfusão aí da extremidade do membro superior. Como sintomatologia, esse quadro eu achei bem interessante porque ele separa a cada apresentação clínica. Então, de característica de uma síndrome desfiladeira a nível de comprometimento estrutural arterial, a gente tem apresentação clínica em adultos jovens com atividade vigorosa aí do membro superior, apresentam dor, apresentam palidez da extremidade, apresentam parestesia e tem uma característica de aparecimento espontâneo. Já na apresentação venosa, além de ser a população adulta jovem, nós temos presença de alterações mais de circulação. Então, vamos ter presença de cianose, presença de sensação de peso, de edema na extremidade do membro superior e até de parestesia provocada pelo edema ali no desequilíbrio entre a parte vascular e linfática também. Temos também características aqui para uma síndrome dita verdadeira, na presença de trauma cervical, dor, parestesia e fraqueza. Além disso, contando com enxaquecas de característica occipital e com predomínio de aparecimento desses sintomas mais no período da noite, por conta de fatores compressivos. Além disso, pode haver a presença da sintomatologia de intolerância ao frio, um possível fenômeno de Raynaud, e temos também perca de atividade motora fina. E aqui na neurogênica, mas de característica não específica, o que a difere é que a gente tem, não tem uma fraqueza objetiva, teria uma fraqueza subjetiva e mais uma sensação de fraqueza, e esses sintomas tenderiam a aparecer mais durante o dia. Quando a gente está falando, então, sobre a síndrome desfiladeiro torácico, eu acho essencial essa parte do diagnóstico diferencial. Não é comum a gente ter dentro do nosso consultório pacientes, então, com síndrome desfiladeiro a nível vascular, então, são as primeiras coisas que a gente deve descartar, né? Os casos de trombose, os casos de uma doença de Raynaud, de qualquer uma das nossas doenças sistêmicas, e posteriormente aí descartando tudo que a gente conhece de disfunção musculoesquelética. Então, inicialmente começar descartando qualquer disfunção cérvico-torácica, que a gente sabe que pode apresentar sintomas muito similares. Depois, ali descendo, descartar a lesão do manguito rotador, descartar a epicondilite, descartar a síndrome do túnel do carpo, se a gente tiver, por exemplo, o paciente apresentando uma sintomatologia mais distal, descartar qualquer tipo de neuropatia periférica também e, de uma maneira mais extrema, descartar síndrome da dor complexa regional, sim, e quadros de fibromialgia, dependendo, então, da sintomatologia e da história do paciente. Eu destaquei a epicondilite porque é o caso que eu vou contar para vocês depois. Como testes clínicos que a gente pode utilizar aqui para síndrome do desfiladeiro torácico, a literatura sugere esses dois predominantemente, o Elevated Arm Stress, que a gente chama de ROSS, que é o teste que a gente fica aqui na posição de 90 graus de abdução, exercendo atividade aqui do membro superior de 1 minuto a 3 minutos, numa posição que oferece já alguma certa compressão aqui do desfiladeiro. Esse teste tem sensibilidade de 52% a 84% e uma especificidade com range muito grande, 30% a 100%. E temos também o teste de Addison para as estruturas, testarmos as estruturas vasculares, que tem sensibilidade de 79% e especificidade de 74% a 100%. Como exames complementares, esses são os 4 que a gente mais vai encontrar quando tiver um paciente com esse diagnóstico. Então, no raio-x, a gente deve descartar qualquer alteração cervical, torácica alta, alterações na articulação costo-esternal, qualquer alteração, seja de formato de clavícula, alterações sobre as costelas, principalmente na primeira costela, e até a presença da costela cervical. Nessa imagem aqui que eu coloquei para vocês, a gente vê a presença de costela cervical ali
em C7, acho. E na tomografia, além de a gente ter com mais detalhes a parte óssea, a gente vê a parte muscular, a parte vascular e a parte neural. Então, é um exame padrão ouro para síndrome do desfiladeiro torácico. E quando o paciente apresentar características mais vasculares, é solicitado arteriografia, então, para avaliar o comprometimento da perfusão aí do membro superior. E, pensando numa apresentação clínica mais neurogênica, é solicitado também a eletroneuromiografia, tá? Para descartar aí todas as alterações a nível sensitivo e motor. Para mensurar, então, avaliar, né, e mensurar os desfechos dos nossos pacientes, a literatura sugere a utilização do SPAD, que tem o domínio de avaliação de incapacidade e dor juntos, ou a utilização da escala DASH, associada, então, à escala visual analógica, a nossa EVA. Agora eu queria mostrar para vocês a busca que eu fiz nesse mês ainda, sobre a síndrome do desfiladeiro torácico, então, aqui no PubMed, utilizando o descritor Thoracic Outlet Syndrome, tive aqui 2.858 resultados. A última publicação, ela é em 2021, mas ela é de característica, um trabalho de revisão, tá? E a predominância dessas publicações sobre síndrome do desfiladeiro torácico, ela é de característica de revisão sistemática. Temos pouquíssimos ensaios clínicos, e os ensaios clínicos que eu encontrei não consegui acessar porque são muito antigos e já não abrem em PDF. Aí eu fiz uma segunda busca aqui, juntando o descritor Thoracic Outlet Syndrome e lateral epicondilites, que é o caso que eu estava atendendo. Aí eu encontrei aqui 13 resultados, a última publicação é de 1985, e ela traz aqui, ela é intitulada falando sobre uma abordagem cirúrgica de alterações do cotovelo e punho, relacionando com a síndrome do desfiladeiro torácico. Eu também não consegui acessar esse artigo de 1985. Aí, então, eu fui lá para Pedro, a nossa base de dados da fisioterapia, para fazer essa busca novamente. Aí eu tive aqui 6 resultados, sendo que um deles não fala sobre a síndrome em si. 4 deles, então, são revisões sistemáticas e apenas um deles é um clinical trial de qualidade metodológica nota 4 aqui, que fala sobre tração cervical no tratamento conservador da síndrome do desfiladeiro torácico. Então, o que a gente tem de direção para tratar um paciente de síndrome do desfiladeiro torácico? A gente tem essa referência aqui da Cochrane de 2016, que diz para a gente que os pacientes com apresentação clínica neurogênica e sintomatologia ali de até 3 meses, é proposto mudanças no estilo de vida, uso de anti-inflamatórios não esteroidais, relaxantes musculares, eletroterapia, e prescreve aqui a cinesioterapia após o controle da sintomatologia, que a gente sabe que ela acaba entrando muito antes nesse processo. E a nível de tratamento conservador de apresentação vascular, a gente tem aqui, quando tiver uma característica venosa, a prescrição de anticoagulantes, infusão de plasma, cinesioterapia, e quando tiver apresentação arterial, predominantemente passa por descompressão cirúrgica, mas tem a cinesioterapia no pós-operatório imediato. Ainda falando sobre abordagem conservadora da síndrome do desfiladeiro, eu encontrei umas referências aqui na literatura sobre o uso de toxina botulínica nos músculos escalenos. Então, a gente tem esse trabalho aqui de 2007, que fez mais de 168 procedimentos de aplicação de toxina botulínica em escaleno anterior e médio, e relataram resultados clínicos e estatísticos excelentes, com menos de 10% de efeitos colaterais. No entanto, em 2011,
2011, saiu esse outro trabalho de qualidade metodológica superior, porque é um estudo duplo cego randomizado, com 38 pacientes e que fez um follow-up de 6 semanas, 3 meses e 6 meses. Também fizeram aplicação da toxina botulínica no escaleno anterior e médio, só que não teve diferença clínica, ou seja, não mudou sintomatologia do paciente e não teve também diferença estatística nas coisas avaliadas, que foram dor, parestesia e função. Então, a gente pode, né, na vida encontrar casos assim, e a mensagem que eu queria deixar com essas duas referências é que a gente tem, sim, riscos desse procedimento, tá? Porque é um procedimento invasivo numa região muito nobre e de estruturas muito importantes, como artérias, veia subclávia, plexo braquial. Então, tem que considerar o risco antes do paciente fazer uma intervenção dessa e considerar que ele pode ter efeitos adversos ainda. Falando agora de uma abordagem mais invasiva, achei esse trabalho aqui muito interessante, que descreve aqui a carreira desse cirurgião por 30 anos, onde ele colecionou 88 cirurgias, então, de abordagem ali do desfiladeiro torácico, de 1985 a 2014. Ele abordou 80 pacientes, 24 homens, 56 mulheres. Aqui a gente vê a predominância aqui do sexo feminino nessa condição, com média de 30 anos, então não eram adultos jovens. Todos passaram pela cirurgia de descompressão, então, do desfiladeiro torácico, e alguns foram abordados pela fossa supraclavicular e outros precisaram ser abordados supra e subclavicular. Quais foram, então, os achados intraoperatórios dessas abordagens? 100% dos pacientes foi retirado um tecido denso espesso de característica adiposa ao redor de todas as estruturas neurovasculares ali do desfiladeiro. Em 80% foram encontradas anormalidades da primeira costela, seja na largura, no formato ou na angulação. 23% apresentaram anormalidades na parte muscular, principalmente no escaleno anterior. 9% tinham presença da costela cervical. 7% tinham alteração venosa ou muscular e 34% tinham alguma outra alteração que não foi relatada aqui no estudo. Daqui uma imagem do próprio trabalho que mostra que uma osteotomia, então, da costela cervical e da nossa primeira costela. Então, vocês imaginem que é uma cirurgia invasiva, né? Tira uma estrutura. E aqui, então, quais foram, então, os desfechos dessas cirurgias, né? Dessas 88 cirurgias? 98% dos casos obtiveram alívio dos sintomas. Mas qual foram os desfechos avaliados? Então, foi fraqueza do membro superior como um todo, avaliada por força de preensão, fraqueza dos quadrantes do ombro, dormência, atrofia muscular, mais 2 desfechos funcionais, um deles era elevação do membro superior acima da cabeça e o outro era segurar objetos. Então, também só para fazer uma ressalva aqui, a gente está ligado diretamente com o processo de reabilitação aqui pós-operatório de um paciente com síndrome do desfiladeiro, que é uma cirurgia invasiva, tem uma cicatriz relativamente grande, e a gente pode atuar, então, precocemente com essa parte cicatricial, e também a gente sabe que precisamos restaurar imediatamente o que a gente conseguir de mobilidade cervical e torácica, que tem uma relação muito íntima ali, e já também no trabalho precoce restaurar a mobilidade do membro superior, né? E depois... Então, agora queria passar para vocês o caso clínico do nosso paciente. A gente tinha um paciente do sexo masculino de 47 anos que tinha o diagnóstico de epicondilite lateral à direita. Ele recebeu esse diagnóstico em dezembro de 2020. E ele chegou para a gente no consultório com a queixa principal de uma dor anterior na coxa direita, no dermátomo de L3 e L4.
Ele tinha um histórico de já ter tido uma luxação acromioclavicular no lado esquerdo e uma trombose da artéria subclávia direita há 2 anos atrás. Mas ele relatou para a gente que nesse episódio foi excluído a síndrome do desfiladeiro torácico e que ele fez um tratamento conservador só à base de anticoagulantes. A atividade esportiva que esse paciente pratica tinha tênis há mais de 10 anos, atividade regular de bike e musculação, e ele tem um histórico também de basquete, de alto rendimento até os 18 anos e de judô. Exame complementar que ele trouxe para a gente foi uma ressonância do cotovelo. Então, nela, a gente via a alteração estrutural de fato e também estava laudado ruptura superficial de 50% dos extensores e também tinha presença de um endocondroma no epicôndilo lateral do húmero, de 0,9 por 0,6, um tumor ósseo de característica benigna. Até esqueci de colocar aqui a foto para vocês, mas ele não está relacionado aí à sintomatologia. E ele tinha também uma ressonância da coluna lombar, onde a gente não identificou achados clínicos relevantes para a sintomatologia dele. Então, só para dar mais características aqui sobre a história da dor dele, do cotovelo. Não, antes eu vou contar para vocês o que aconteceu com a queixa principal. A gente tratou ela, então, com preferência direcional em flexão, e ele zerou seus sintomas e dores ali da coxa direita, e estava até iniciando já uma transição para preparação física. E a gente tinha realizado exatamente 10 sessões na época, o período de 5 para 6 semanas. E durante esse tratamento aí, a gente estava, então, fazendo também o tratamento para epicondilite lateral. E qual era a característica da dor desse paciente? Ele tinha uma dor eventual empontada, que iniciou lá em dezembro, com a localização ali infraepicôndilo lateral. Ela era desencadeada por movimentos simples do membro superior e melhorava com repouso. Ele tinha também um déficit funcional para pegar copo. Então, era uma coisa que não tinha um peso exorbitante, mas era onde aparecia a queixa e era esporádica. E essa queixa também acabou afastando ele da prática esportiva do tênis e musculação. Então, a gente ficou se questionando ali no final das nossas 10 sessões, vínhamos tratando a coluna lombar e a primeira queixa principal, e ficamos tratando também a epicondilite lateral. Só que no final das 10 sessões a gente não teve nenhuma melhora significativa em relação à sintomatologia dele, continuava com essa mesma característica. Então, eu vou dar para vocês agora alguns detalhes do exame físico. Ele não tinha alterações anatômicas pautáveis, assim, a observação, não tinha alteração de temperatura e coloração do membro superior, não tinha alteração de sensibilidade às musculaturas chaves da palpação, o teste lá, o Ross dele era negativo, o Addison dele também negativo, então não tinha comprometimento vascular. Ele também não tinha uma preferência direcional cervical, isso aqui a gente viu em diversas sessões durante o nosso atendimento, nunca respondeu à preferência direcional da cervical, mas a gente via durante a cinesioterapia que os movimentos overhead dele aumentavam a sintomatologia. Então, nosso primeiro pensamento, um pensamento linear equivocado, foi: vamos fortalecer os extensores aí do punho e dos dedos junto com o membro superior, e foi isso que a gente fez por 10 sessões, e quando ele não teve melhora, aí decidi reavaliar, foi então que tive a sugestão também do Hélio da gente olhar a parte da torácica superior, e lá fui eu, então, mexer no desfiladeiro torácico também. Em relação à coluna torácica superior, ele não tinha alterações ali tão significativas da mobilidade a nível de póster anterior, nem a nível de rotação. A cervical acompanhava direitinho a coluna torácica, não tinha também dores associadas, então, à parte costo-vertebral, tudo tranquilo. Só que na avaliação aqui da primeira costela, associada então à respiração, a primeira costela do lado direito, ela era um pouquinho mais elevada no estático e no dinâmico, ou seja, quando ele respirava também,
a primeira costela aqui do lado direito, ela não tinha um retorno tão grande quanto do lado esquerdo. Aí foi um sinal clínico para mim. Então, aqui coloquei esse videozinho para mostrar para vocês o movimento que a gente utilizou como base de avaliação nesse segundo momento, nessa reavaliação. A força de preensão, porque ela lembrava, então, a sintomatologia dele com o pegar do copo. Inicialmente, a gente testou isso aqui, a força de preensão embaixo, depois a gente testou a 90 graus, e aqui no vídeo ele já está a 180 graus, diríamos, e fazendo a força de preensão lá em cima. A gente sabe que seria a maior demanda para o desfiladeiro, o maior fator compressivo associado a alguma força. Esse era o nosso parâmetro. Então, eu apliquei aqui a técnica de depressão da primeira costela associada ali à respiração dele. Isso precisou, no início, digamos, sessões. Aplicava sessões de 10 a 20 respirações dele, com a mobilização junto. E também fazia a depressão aqui da clavícula, na mesma proporção. Somente essas duas técnicas eliminavam e aliviavam imediatamente a sintomatologia do paciente aqui no teste de preensão com compressão do desfiladeiro torácico. Aí começou o meu segundo desafio, como fazer ele manter esse alívio, como fazer ele manter esse ganho. Então, sabia que tinha que trabalhar o membro superior e sabia que tinha que trabalhar a coluna torácica. Aí, deixa eu passar de novo. Aí eu propus para ele, inicialmente, essa sequência aqui de 5 mobilidades. Posteriormente, a gente evoluiu isso aqui já, mas começamos com mobilidade torácica em extensão. Fizemos, então, mobilidade aqui, tóraco-lombar e cérvico-torácica também associada ao membro superior, que a gente sabe que a movimentação escápulo-torácica e glenumeral auxilia em alguns graus a extensão torácica também. Um pouquinho de extensão torácica associada à extensão dos ombros. Mobilidade aqui, protração e retração das escápulas sobre o gradil costal. Ali os braços já estavam a 90 graus. 90 graus já era uma posição que irritava mais o paciente, já fazia também aparecer a sintomatologia aqui na lateral do cotovelo. E essa foi a primeira mobilidade em rotação que eu passei para ele, porque ela já exigia ali em cadeia fechada alguma atividade muscular do lado contralateral. Então, a gente já se beneficiava da mobilidade e de um pouquinho da cinese. Esse primeiro exercício aqui de elevação de pressão com o auxílio do TheraBand foi um dos exercícios que eu acho que fez muita diferença em eu conseguir fixar o alívio do sintoma para ele, porque era um exercício associado também com a respiração. Então, fazia elevação, a atividade de trapézio e a subida da primeira costela também durante a respiração, tinha descida e pedia até para forçar um pouquinho a depressão da escápula e também para auxiliar ou melhorar a sinergia da primeira costela. Então, esse daqui foi um exercício que fez bastante diferença para ele no início. Comecei a passar, então, outras variações de mobilidade torácica, uma coisa mais ativa, aqui já com resistência elástica e atividade do membro inferior também, porque esse paciente jogava tênis e já estava também fazendo preparação física com a gente. Depois comecei uma exposição, então trabalhei em ângulos mais baixos, o membro superior dele, e comecei uma exposição, então, a atividades mais altas, como 90 graus. Às vezes aparecia também sintomatologia quando a gente fazia demanda dele a 90 graus, por exemplo, fazer remada ou para fazer rotação lateral em cima, que foram 2 exercícios que eu segui ali à risca. Quando a gente melhorou deixou mais tolerável trabalhar 90 graus, eu comecei
evoluir aqui acima de 90 graus. Então, ele já estava fazendo bíceps com elevação e já utilizando, por exemplo, carga. Ele antes livre ou somente lá na força de preensão 180 ele já tinha, já referiu o sintoma, né? Então, comecei a fazer essa progressão. E aqui temos um exercício que eu propus para ele, que dá intenção de extensão aí para toda a coluna, dá o movimento que ele precisa de armar o saque, dá força lá em cima, numa posição de compressão do desfiladeiro, e já está mexendo com o membro inferior também. E aqui no segundo vídeo, tem ele treinando, então, o gestual do tênis. Ele está com uma raquete de squash, uma raquete mais levinha, com um diâmetro menor, mas ele tinha pavor de pensar em fazer esses movimentos em alta velocidade que lembrassem o tênis aí. Considero que foi muito interessante esse trabalho para ele, para o retorno do tênis, e nesse período aí ele já estava fazendo uma atividade de mais alta intensidade na preparação física, coisas de cadeia fechada e cadeia aberta, com muito mais intensidade do que na fisioterapia. Então, a gente conseguiu sustentar o ganho dele. Hoje, ele precisa menos da mobilização aqui da primeira costela, mas eu acho que também devido à frequência que ele vem realizando em casa dos exercícios também. E aqui, por fim, trouxe essa referência, a última referência que a gente tem, de 2018, sobre uma futura direção para o tratamento de síndrome do desfiladeiro torácico, que é cada vez mais a gente refinar a nossa anamnese, ou seja, a colhida da história, né, sobre o paciente com todos os detalhes, para direcionar cada vez mais o nosso exame físico. Então, esse trabalho ele dá aqui, por grupo, quais são as características da história e o que a gente deve prestar mais atenção. E também nos chama atenção aqui para os subgrupos diagnósticos dentro da condição do desfiladeiro, da síndrome do desfiladeiro torácico, para a prescrição de exames complementares. Então, a gente vai ver aqui o que a gente pode sugerir para o nosso paciente, ou o que talvez ele venha com esse material aqui para você olhar. Isso já vai te dar uma direção sobre a clínica dele também. Mas, claro, a sua avaliação ela é a coisa mais importante. Então, gente, era isso que eu queria dizer sobre a apresentação aí da síndrome do desfiladeiro torácico. Esse é o caso do nosso paciente. Queria ouvir de vocês também se alguém já atendeu algum caso similar a esse, alguém tem alguma outra experiência para relatar, até, não sei se alguém já pegou a apresentação vascular de síndrome do desfiladeiro torácico, acredito que seja um desafio grande também, e estou à disposição de vocês aí. Oi, Marcília, sou eu. Vou parar o compartilhamento aqui, peraí. Sou eu, Hélio. Oi. Tudo bem? Bom dia. Parabéns pela aula, sensacional. Acho que você conseguiu dar uma cobertura muito interessante de todos os aspectos. E também achei muito interessante a sua revisão. É uma situação que não é muito frequente no consultório, então essa dificuldade de fazer o ensaio clínico, né? Poucos serviços devem ter muitos casos de desfiladeiro, né? Principalmente porque alguns devem passar sem diagnóstico, a gente não detecta, né? A gente acaba tendo história natural resolvendo e a gente não percebeu que era síndrome desfiladeiro. Mas muito legal sua aula, viu? Nossa, fiquei orgulhoso. Obrigada. Parabéns, muito legal. Para quem não trabalha com a gente, o Hélio esteve junto com esse caso o tempo todo, tá? E a gente ficava quebrando a cabeça mesmo, porque a gente precisava dar alguma resposta para o paciente. Graças a Deus, a gente tinha um paciente com um bom perfil e que estava ali disposto ao que a gente propunha, né? Thomas? Marcília, excelente apresentação. Eu acho que tem que buscar respostas na literatura. Eu acho que foi isso, né? Eu acho que teve um raciocínio clínico
A avaliação foi constante, né? Diariamente, até vocês encontrarem aí um possível caminho, e as coisas aconteceram, né? Eu gostaria de saber, atualmente o paciente ele faz preparação física também, né? Sim. E você acha que quando ele começou a aumentar a demanda de exercício, você acha que o resultado ele potencializou, ou vocês já tinham encontrado uma curva satisfatória na redução álgica? E qual foi o momento de transição também para a preparação física, e se isso potencializou o resultado? A gente iniciou a transição para preparação física depois do controle da primeira queixa, né? Da queixa da dor irradiada para a perna. Então, a gente já tinha começado a preparação física com uma coisa mais intensa a nível de tronco de membro inferior. Só que lá ele já fazia trabalho de membro superior que a gente direcionou. Então, o que eu passei para o personal dele foi, o Henrique, no caso, foi um trabalho de bastante mobilidade torácica, e fui soltando aos poucos a demanda ali para o membro superior, junto com o meu trabalho. O momento que estava com angulação mais baixa era o que eu direcionava para o Henrique. Quando a gente subiu para 90 e depois liberei para fazer acima de 90, então a gente acompanhou essa evolução da parte do membro superior. E a ideia também da transição para a preparação física foi, sim, que ele se beneficiasse, então, do controle da analgesia endógena, ali, por aumentar o nível de atividade física dele, sim, também. Acho que isso auxiliou. E o restante do trabalho, né? A parte de mobilidade e de força de maneira gradual, acho que fez diferença também, foi feita de uma maneira adequada. Ótimo, obrigado. Viu? Muito De bom. nada. Alguém teria mais alguma coisa para relatar, gente? Alguma pergunta, algum complemento ao assunto? Alguém conhece alguma referência diferente? Informação, então. Oi, Marcela. Julieta, obrigada pela sua presença aí. O que você achou da aula? Thomas, você quer falar mais alguma coisa? Acho que a gente encerra. E aí, gente, bom dia, tudo bem? Bom dia. Cara, eu tava na aula da pós, acabei Bom dia. esquecendo, depois que eu vi o celular, daí eu perdi a aula da Marcília. Eu gravei, vamos subir assim que a gente fizer um canal. Ai, Isso, por favor. tá ótimo. Desculpa aí, gente. Não, imagina. Mas, Círio, ano passado, no final do ano, saiu uma revisão sistemática sobre epicondilite lateral, e que os resultados dos ensaios clínicos, os resultados são pequenos mesmo, né? Uhum. Eu acho que tratar paciente crônico, né, é melhorar aquela regra básica, né? Assim, melhorar a funcionalidade e
e talvez minimizar o aspecto álgico, né? Mas eu acho que é um desfecho importante, né? O paciente nos procura, claro, ele quer voltar ao esporte, à sua atividade diária, mas ele também quer reduzir o quadro álgico, Sim. né? E eu gostaria de saber, né, qual que é a sua abordagem, pensando em educação indoor, sua abordagem em alinhamento de expectativa. Eu Uhum. gostaria que você, é angustiante, assim, no meu dia a dia clínico. Se você puder me dar uma dica aí. Eu acho que isso é constante, né? Isso são todos os dias. A gente sabe no consultório que cada sessão do nosso paciente ela é uma reavaliação e tem alguns pacientes que a gente precisa reafirmar ou dar novas informações todos os dias, né? Alimentar esse processo de educação, porque às vezes a pessoa não entende de fato que a dor e a funcionalidade podem melhorar a níveis diferentes, né? Então, acho que, assim, reforçar todos os dias ou dar novas informações todos os dias que complementem a sua linha de raciocínio e que façam sentido para o paciente, acho que é um dos caminhos. E, claro, também mostrando a ele, né, os ganhos diários que ele vai tendo, apesar de manter alguma sintomatologia. Ótimo. Marina, quer perguntar? Oi, quero. Legal. Marcília, Oi. parabéns pela apresentação. Opa, tem mais alguém? Oi. Eu queria perguntar por quanto tempo que você manteve o fortalecimento específico de mobilidade contra a resistência. Se você propôs para ele continuar, né, incorporar no fortalecimento habitual dele, ou se você acabou cortando e mantendo o que ele já fazia. Como eu disse na outra pergunta do Thomas, ele já foi transferindo algumas coisas para a preparação física de maior intensidade do que a gente já estava fazendo, então ele progrediu a parte de maior variação de mobilidades e do trabalho de força com mais intensidade, mas esse trabalho foi feito por mais ou menos umas 6 semanas, até que a gente começou também a diminuir a frequência dele na fisioterapia e aumentar a frequência dele nas atividades externas, né? Até encorajei o tênis, só que agora, no meio da pandemia, nem achou quadra para voltar, nem nada do tipo, mas foi praticamente umas 6 semanas, e até que a gente começou a diminuir a frequência dele e aumentar a frequência dele nas outras atividades. Ok, obrigada, Marcília. De nada. Carol? Oi, Hélio, bom dia, Marcília, tudo Bom bem? dia. Obrigada pela aula, viu? Excelente. É um caso bem raro, né? Eu nunca peguei nenhum caso parecido, mas já que o pessoal está falando um pouquinho de epicondilite, eu posso fazer uma pergunta sobre Claro. epicondilite? Claro. Assim, quanto que vocês... o sintoma do paciente bem localizado, sem nenhuma razão da gente de nos levar a pensar sobre cervical, mas um sintoma persistente, um paciente bom né, eu não o caracterizo como um paciente com algum problema emocional que esteja influenciando nessa dor, enfim. O quanto vocês mexem na cervical como uma alternativa para diminuição de sintomas, né? No caso da epicondilite especificamente. Uhum. Carol, eu acho que a questão da cervical, ela está no nosso contato inicial, né, com o paciente, então
Por exemplo, posso ter esse contato todas as sessões, mas acho que na avaliação, tá? Então, se a gente avaliou e descartou a influência da cervical na dor do paciente, aí você vai seguir com o tratamento da epicondilite normal, igual você conhece. Tá, não é porque eu recentemente eu me deparei com um caso e era exatamente isso. Ele tinha uma dor muito pontual, muito específica, no epicôndilo, não tinha a prática de atividade física relacionada, por exemplo, o tênis, ele não tinha. O máximo que ele fazia, e uma coisa que me chamava a atenção é que ele fazia bike, mas numa intensidade moderada. Não tinha exacerbação de sintomas durante prática de atividade física. A única coisa que me chamava atenção é que ele é um médico radiologista e ele ficava muito tempo trabalhando por horas, né? Então, avaliando, laudando, enfim. E durante o tratamento, uma coisa muito persistente, né? E assim, o decorrer de uma espondilite que a gente gosta é aquele clássico que você faz o tratamento, fortalecimento, no início, controle de dor, enfim. Mas a coisa persistindo. E, embora ele tivesse testes negativos para a cervical, eu decidi mobilizar a cervical dele. Eu não gosto de manipulação, é uma coisa muito pessoal, mas eu gosto das mobilizações, gosto do Mulligan, enfim. E aí eu decidi para a cervical, e a coisa começou a caminhar de uma forma um pouco mais satisfatória. Aí eu já não sei, Elinho, se é a questão do efeito placebo, se é a questão da história natural da doença, você fica muito, né, dividida. Mas é isso que eu queria saber de vocês, o quanto vocês, na avaliação, óbvio, a nossa avaliação é soberana e imediatamente você já percebe e você ataca. Eu queria dividir isso com vocês, né? Eu acabei indo para a cervical mesmo não tendo, né, uma história, algum sinal, algum teste clínico. Então, vocês vão se basear mesmo só pela avaliação. Isso, eu acho que a partir do momento que você descartou ali a cervical, não existe por que você não voltar a reavaliá-la, né? Você pode ver a cervical todos os dias, pode ver o desfiladeiro todos os dias, pode seguir o trabalho, então, de fortalecimento, vamos dizer assim, dos extensores lá, progredindo suas cargas, progredindo tudo. Eu acho que cada dia que o paciente chega, é uma nova avaliação. Eu também. Então, eu concordo totalmente. Isso é praxe, né? A gente tem que reavaliar todo dia que ele chega. Isso eu concordo absolutamente. Legal, Marcília. Acho que a gente conta também, sim, com a história natural, com tudo. Mas aí você vê dentro do dia a dia do paciente também, né? Como é que ele vai se saindo com o que você está propondo, se ele consegue, de fato, fazer as orientações. Porque ele tem que estar ali muito ativo no seu processo, senão a gente fica procurando, né? E propondo coisas que o paciente não adere e a gente não sabe se está de fato funcionando ou não. Perfeito. Mas muito obrigada pela aula, viu? Obrigada pelo De convite, nada. Hélio. E aí, pessoal? Acho que é isso, né, Marcília? Sim. Você quer colocar mais alguma coisa? Não, acho que é isso. É isso? Ótimo. Obrigada aí Tudo pela bem, presença então, de todo mundo. Ótimo. Encerramos e voltamos no próximo mês. Então, as reuniões são mensais. Elas podem variar entre o primeiro e o segundo final de semana. Mas seguimos em contato e estamos lá, né? Nas redes sociais, nos grupos WhatsApp. Muito bom. Obrigada, pessoal. Um excelente sábado para todos. Marcília, muito obrigado mesmo pela disponibilidade de aula. Foi riquíssima. Obrigada a você. Então, vou encerrar aqui. Joia.